O silêncio dentro do local foi quebrado por uma voz firme, fria e alta demais para ser ignorada. A senhora não pode permanecer aqui. Algumas pessoas viraram o rosto imediatamente. Outras fingiram não ouvir, mas continuaram observando com o canto dos olhos. No centro de tudo estava ela, uma mulher simples, segurando o filho pequeno pela mão, parada perto da entrada daquele lugar luxuoso que parecia não ter sido feito para alguém como ela. O segurança estava à sua frente. Uniforme impecável. Postura rígida. Olhar carregado de julgamento. Eu só preciso de alguns minutos, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Já expliquei. Esse não é um ambiente apropriado, ele retrucou, agora mais alto, como se quisesse deixar claro para todos ao redor. O menino apertou a mão da mãe com força. Ela respirou fundo. Não era a primeira vez que passava por algo assim. Mas, de alguma forma, doía mais quando acontecia diante do próprio filho. O local era sofisticado. Lustres brilhavam no teto. O chão refletia a luz como um espelho. Pessoas bem vestidas caminhavam tranquilamente, algumas com taças na mão, outras rindo em conversas baixas. Era o tipo de lugar onde ninguém parecia ter problemas reais. Exceto ela. Mamãe, a gente vai embora? O menino perguntou em voz baixa, com os olhos cheios de dúvida. Ela se agachou levemente, ficando à altura dele, forçando um sorriso que não conseguia esconder o cansaço. Não, meu amor, só estamos conversando. Mas o segurança não teve a mesma paciência. Senhora, está incomodando os clientes. Por favor, se retire agora. O tom não era mais profissional. Era autoritário. Desnecessário. Algumas pessoas começaram a cochichar. Ela entrou no lugar errado. Esse tipo de gente sempre tenta se aproveitar. Ela ouviu. Fingiu que não. Mas ouviu. A mulher se levantou devagar. Seus olhos percorreram o ambiente como se procurassem algo, ou alguém. Talvez coragem. Talvez dignidade. Eu só vim porque me disseram que poderia falar com o responsável, disse, com a voz trêmula. O responsável não recebe qualquer um, respondeu o segurança, cruzando os braços. A palavra qualquer um caiu como um tapa. O menino baixou a cabeça. Foi naquele instante que algo mudou dentro dela. Ela não estava ali por luxo. Não estava ali por capricho. Estava ali porque precisava. Porque a vida tinha exigido demais dela nos últimos anos, e ela já tinha perdido quase tudo, menos o orgulho de ser mãe. Seu nome era Ana. Uma mãe solteira que aprenderá cedo que o mundo não costuma ser gentil com mulheres que carregam filhos sozinhas. Há 5 anos, sua vida havia mudado completamente. O homem que prometera estar ao seu lado decidiu ir embora assim que descobriu a gravidez. Sem explicações longas. Sem despedidas dignas. Apenas um silêncio que durou até hoje. Desde então, Ana fazia de tudo. Trabalhava durante o dia. Costurava à noite. Dormia pouco. Sonhava menos ainda. Mas nunca deixou faltar comida nem carinho para o filho, Lucas, de apenas 6 anos. Naquela manhã, ela havia acordado com uma esperança rara. Uma oportunidade. Alguém havia comentado que o dono daquele lugar, um homem extremamente rico, costumava ajudar pessoas em situações difíceis. Que ele aparecia de surpresa. Que gostava de ouvir histórias reais. Ana não acreditava totalmente nisso. Mas quando a necessidade bate mais forte que o medo, qualquer fio de esperança parece suficiente. Ela se vestira com a melhor roupa que tinha. Simples, limpa, bem cuidada. Arrumara o cabelo do filho com carinho. Segurara sua mão durante todo o caminho, repetindo mentalmente que precisava ser forte. Mas agora, ali, diante de tantos olhares, a força parecia escapar pelos dedos. Mamãe, eles estão bravos com a gente. Lucas sussurrou. Ela sentiu o coração se partir em silêncio. Não, meu amor, eles só não conhecem a gente.
O segurança deu um passo à frente. Última vez que peço. Ou a senhora sai, ou eu vou chamar reforço. O ambiente inteiro parecia prender a respiração. Ana fechou os olhos por um segundo. Talvez fosse isso. Talvez fosse a hora de ir embora mais uma vez. De abaixar a cabeça. De explicar ao filho, mais tarde, que o mundo às vezes é injusto. Ela começou a dar meia volta. Mas não percebeu que, do outro lado do salão, um homem havia parado. Alto. Bem vestido. Silencioso. Ele observava tudo. E, diferente dos outros, não estava julgando. Enquanto Ana permanecia parada, com o corpo levemente virado em direção à saída, sua mente viajou para um passado que nunca abandonava por completo. Ela não tinha nascido pobre. Também não tinha nascido rica. Crescerá em uma família simples, onde o dinheiro era contado, mas o respeito nunca faltou. Sua mãe sempre dizia que dignidade era algo que ninguém poderia tirar, a não ser que a pessoa deixasse. Ana acreditou nisso por muito tempo. Até engravidar. Quando contou a notícia ao homem que dizia amá-la, viu o sorriso dele desaparecer aos poucos, como se alguém estivesse apagando uma luz por dentro. Nos dias seguintes, ele se afastou. Depois, sumiu. Mudou de número. Mudou de cidade. Mudou de vida. E deixou para trás uma mulher grávida e um silêncio ensurdecedor. Nos primeiros meses, Ana ainda tentou acreditar que ele voltaria, que assumiria a responsabilidade, que faria parte da vida do filho. Mas o tempo passou, e a realidade foi se impondo de forma cruel. Ela teve Lucas sozinha. Sozinha no hospital. Sozinha na volta para casa. Sozinha nas noites sem dormir. Mas nunca se sentiu fraca. Cada choro do bebê se tornava um motivo para continuar. Cada sorriso, uma recompensa. Cada pequeno avanço, uma vitória silenciosa. Ana aprendeu a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Aprendeu a improvisar brinquedos. Aprendeu a cozinhar com pouco. Aprendeu a sorrir mesmo quando o coração estava cansado. O maior medo dela nunca foi a pobreza. Foi o olhar das pessoas. O julgamento velado. As perguntas que machucam mais do que respostas. As portas que se fecham sem explicação. E ali, naquele lugar sofisticado, todos esses olhares pareciam voltar com força total. Ela sentia cada um deles como pequenos empurrões invisíveis. Lucas apertou novamente sua mão. Mamãe, por que aquele moço não gosta da gente? A pergunta foi como uma facada lenta. Ana se abaixou mais uma vez, olhando nos olhos do filho. Ele não conhece a gente, meu amor. Às vezes as pessoas confundem roupas simples com falta de valor. Lucas franziu a testa, tentando entender algo grande demais para sua idade. Mas você sempre diz que eu sou importante. Ela sorriu, com os olhos marejados. E você é. Muito. E eu também. Mas, por dentro, Ana sentia a velha dúvida se aproximar. Aquela que surgia nos piores dias. Aquela que sussurrava que talvez o mundo nunca fosse feito para pessoas como ela. O segurança pigarreou, impaciente. Senhora, está demorando demais. Ana se levantou devagar. Seus joelhos tremiam, mas sua postura permanecia firme. Ela respirou fundo, juntando as últimas forças que lhe restavam. Eu só queria falar com alguém responsável. Alguém que pudesse me ouvir por 2 minutos. Não é assim que funciona, ele respondeu, olhando ao redor, como se pedisse apoio silencioso dos outros clientes. Existem regras. Regras. Sempre elas. Regras que pareciam se adaptar dependendo de quem estava à frente. Uma mulher elegante passou ao lado, lançou um olhar rápido para Ana e depois desviou, como se o simples contato visual fosse desconfortável.
Um homem de terno murmurou algo ao ouvido do acompanhante e riu discretamente. Ana sentiu o rosto queimar. Ela pensou em ir embora. Pensou em pegar o filho no colo, sair dali e nunca mais tentar algo parecido. Pensou em aceitar que aquele tipo de oportunidade não era para ela. Mas então se lembrou da noite anterior. Lucas dormia profundamente quando Ana abriu uma carta que chegará mais cedo. O papel simples, dobrado com cuidado, trazia uma cobrança atrasada. A última. Se não pagasse, perderia o pequeno apartamento onde moravam. Foi ali que ela chorou em silêncio, sentada no chão da cozinha, com medo de acordar o filho. Foi ali que fez uma promessa a si mesma. Tentaria tudo antes de desistir. A voz ecoou pelo salão com uma autoridade que não combinava com entrar gritos, em um lugar onde claramente não era bem-vinda. Segura, mamãe, impossível de ignorar. Lucas puxou sua manga. O segurança congelou triste por um segundo, como se não estivesse acostumado a ser interrompido. Não, meu lentamente, virou o rosto na direção de onde a voz havia vindo. O segurança deu um passo à frente novamente, percorrer seu corpo. Agora invadindo ela não sabia quem era aquele homem. Mas algo em sua postura fez levantar a cabeça instintivamente. Ana sentiu o coração ele caminhava acelerar. Em direção a eles com passos calmos. Ela fechou os olhos calculados. Por um instante. Usava um terno escuro perfeitamente ela ajustado. Ela pensou em todas não as chamava vezes atenção que foi extravagância, mas humilhada, por presença. Silenciada. As conversas ao redor cessaram. Já o chega. Ambiente inteiro parecia ter mudado de temperatura. Dela. Não o que está acontecendo aqui? Perguntou o homem, de algum parando a poucos metros do segurança. Firme. O segurança pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. O segurança se virou imediatamente com um pequeno problema. Algumas pessoas essa senhora também. Precisa se retirar. Ana abriu os olhos. Está incomodando os clientes. E viu. Pela primeira vez, desviou o olhar do segurança, que observava os olhos em desde o início, não havia desprezo lentamente. Não havia ele julgamento. Não parecia com havia pressa. Curiosidade, mas e algo mais difícil de definir. Mudava completamente o clima do lugar. Ele reparou na criança segurando a mão da mãe. Reparou na forma como Ana se mantinha ereta apesar do constrangimento. Reparou nos olhos cansados, mas firmes. Ela está incomodando como? Perguntou. O segurança hesitou. Bem, ela não tem perfil para estar aqui. A frase caiu pesada no ar. Algumas pessoas se remexeram desconfortáveis. Outras fingiram continuar suas conversas, mas ninguém realmente ignorava o que estava acontecendo. O homem arqueou levemente a sobrancelha. Perfil? Repetiu, em tom neutro. Este é um ambiente exclusivo, explicou o segurança, agora um pouco menos confiante. Precisamos manter um padrão. Ana sentiu o rosto queimar novamente. Ela abriu a boca para falar, mas o homem levantou a mão suavemente, indicando que ela não precisava se defender. Quem decidiu esse padrão? Ele perguntou. O segurança endireitou os ombros. São regras da casa, senhor. O homem deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que precede uma correção. Interessante, disse ele. Porque, até onde eu sei, as regras desta casa não incluem humilhar ninguém. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Ana sentiu o coração bater mais forte. Pela primeira vez desde que chegará ali, alguém estava falando por ela. O segurança engoliu em seco. Senhor, com todo respeito, eu só estou cumprindo ordens. De quem? Perguntou o homem, agora dando um passo à frente. O segurança abriu a boca e fechou. Ele não respondeu. O homem então se voltou novamente para Ana. A senhora poderia me dizer o que veio fazer aqui? A pergunta era simples. O tom, respeitoso. Ana respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz saiu clara. Eu só precisava falar com alguém responsável. Disseram que talvez eu pudesse ser ouvida aqui. O homem assentiu lentamente. E por que acha que não merece ser ouvida? Ana piscou, surpresa com a pergunta. Eu não acho, respondeu. Mas parece que nem todos pensam assim. O homem inclinou a cabeça, como quem reconhece uma verdade difícil. Lucas puxou a manga da mãe e olhou para o homem com curiosidade. Moço, a gente fez algo errado? A pergunta atravessou o salão como um golpe. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras pareceram visivelmente desconfortáveis. O homem se abaixou lentamente, ficando à altura da criança. Não, campeão, disse, com um leve sorriso. Vocês não fizeram nada de errado. Lucas sorriu timidamente. Nada mesmo. Nada, confirmou ele.
Às vezes, os adultos é que esquecem como agir. Ana sentiu os olhos marejarem. O homem se levantou e voltou a encarar o segurança. Você pediu para essa senhora sair? Sim, senhor. Com base em que? Ela não parecia ser cliente. O homem respirou fundo. Você sabe quem é cliente aqui? Bom, normalmente nada, interrompeu o homem, agora com a voz um pouco mais firme. Aqui, ninguém precisa provar valor pela roupa que veste. O segurança começou a suar. Senhor, se eu cometi algum erro. Cometeu, respondeu o homem, sem elevar a voz. E não foi pequeno. O clima estava pesado. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Ana sentia uma mistura de alívio e medo. Ela não sabia quem era aquele homem, nem até onde ele iria. Mas algo dentro dela dizia que aquela intervenção não era comum. O homem deu um passo para o lado, permitindo que todos ao redor o vissem melhor. Esta mulher entrou aqui com respeito. Continuou. Não gritou, não exigiu, não desrespeitou ninguém. Ainda assim, foi tratada como se não merecesse estar aqui. Ele fez uma breve pausa. Isso diz muito mais sobre quem a julgou do que sobre ela. Um murmúrio discreto percorreu o salão. Ana sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. O homem então virou-se completamente para o segurança. Você pode se afastar agora. Senhor, agora. O segurança hesitou por um segundo e obedeceu. Ele deu alguns passos para trás, claramente confuso e constrangido. O homem voltou-se para Ana. A senhora e seu filho são meus convidados. Ana arregalou os olhos. Eu não quero causar problemas. Já causaram problemas demais para você hoje, respondeu ele, com um tom mais suave. Venha. Vamos conversar com calma. Enquanto ele fazia um gesto para que ela o acompanhasse, Ana sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Mas, no fundo do salão, algumas pessoas começavam a cochichar novamente. E o segurança, agora afastado, observava tudo com um olhar que misturava medo e ressentimento. Ana ainda não sabia. Mas aquele momento estava prestes a mudar sua vida para sempre. Ana caminhava ao lado daquele homem ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Seus passos eram cautelosos, como se qualquer movimento em falso pudesse quebrar aquele momento raro de respeito. Lucas, por outro lado, parecia menos tenso. Segurava a mão da mãe, mas agora olhava ao redor com curiosidade, como se o lugar tivesse mudado de forma invisível. Eles atravessaram parte do salão sob o olhar atento de todos. Alguns rostos demonstravam surpresa. Outros, constrangimento. Havia também quem demonstrasse clara desaprovação. O homem os conduziu até uma área mais reservada, próxima a uma mesa ampla, bem posicionada, com vista para todo o ambiente. Ele puxou uma cadeira. Por favor, sente-se, disse a Ana. Ela hesitou. Eu não quero atrapalhar. Ele sorriu de leve. A senhora não está atrapalhando. Está sendo ouvida. Há uma grande diferença. Ana se sentou devagar. Lucas acomodou-se ao seu lado, balançando as pernas. O homem permaneceu em pé por um instante, observando o salão. Seu olhar era atento, analítico. Não havia pressa nele. Quando finalmente se sentou à frente deles, apoiou os cotovelos na mesa. Meu nome é Ricardo, disse calmamente. Ana assentiu. Ana. Prazer, Ana. E você deve ser o Lucas. O menino arregalou os olhos. Como o senhor sabe meu nome? Ricardo sorriu. Sua mãe falou algumas vezes. E quem fala com tanto carinho, costuma repetir o nome. Lucas sorriu de volta, orgulhoso. Ana observava tudo em silêncio, ainda tentando entender quem era aquele homem e por que ele se importava tanto. Antes de qualquer coisa, continuou Ricardo, quero pedir desculpas. Ana franziu a testa. Desculpas. Mas o senhor... Não por mim, interrompeu ele, com gentileza. Mas pelo lugar. Quando algo assim acontece dentro de um ambiente que eu frequento, eu também sou responsável. Ana sentiu um frio no estômago. O senhor frequenta aqui?
Ricardo inclinou levemente a cabeça. Mais do que isso. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, uma mulher bem vestida se aproximou da mesa. Sua postura era profissional, mas havia tensão em seu rosto. Senhor Ricardo, disse ela em voz baixa, está tudo bem? Ele a encarou por um segundo. Agora está. A mulher lançou um olhar rápido para Ana e Lucas, reconhecendo-os imediatamente. Havia um misto de surpresa e desconforto em sua expressão. Certifique-se de que ninguém mais seja tratado dessa forma, continuou Ricardo. Depois conversamos. A mulher assentiu rapidamente e se afastou. Ana engoliu em seco. Eu não quero causar problemas para ninguém, disse ela, finalmente. Se isso tudo estiver sendo exagero, eu posso ir embora. Ricardo apoiou as mãos sobre a mesa. Ana, deixe-me ser claro. O exagero não foi você entrar aqui. O exagero foi alguém achar que tinha o direito de decidir quem merece respeito. Ela baixou os olhos por um instante. Eu já ouvi isso antes, murmurou. Já ouviu? Perguntou Ricardo. Em entrevistas de emprego. Em filas de atendimento. Em lugares onde parece que a gente precisa pedir permissão para existir. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu sei exatamente como é isso. Ana ergueu o olhar, surpresa. Sabe? Ricardo respirou fundo. Nem sempre estive deste lado da mesa. Ele se inclinou um pouco para frente. Cresci vendo minha mãe ser ignorada, humilhada, tratada como invisível. Ela também criou um filho sozinha. Ana sentiu o coração acelerar. Sério? Muito sério, respondeu ele. Ela trabalhava duro. Entrava em lugares onde as pessoas a olhavam como se ela estivesse atrapalhando o cenário. Como se a presença dela fosse um erro. Lucas escutava atento. Minha mãe dizia algo parecido com o que você disse agora há pouco, continuou Ricardo. Que roupa simples não define valor. Ana sentiu os olhos marejarem novamente. Então, o senhor entende. Entendo mais do que imagina. Ricardo olhou ao redor do salão novamente. O clima havia mudado. O segurança permanecia afastado, conversando com outro funcionário, claramente nervoso. Algumas pessoas ainda observavam discretamente. Este lugar, disse Ricardo, foi criado para ser um espaço de encontros, não de exclusão. Se alguém se esqueceu disso, é minha obrigação lembrar. Ana respirou fundo. Eu só queria uma chance, confessou. Uma oportunidade de trabalhar, de recomeçar. Ricardo voltou os olhos para ela imediatamente. Trabalhar? Ela assentiu. Eu costuro. Faço ajustes. Consertos. Também aprendi a desenhar algumas peças simples. Disseram que talvez alguém aqui pudesse me ouvir. Ricardo ficou pensativo. E por que precisa tanto disso agora? Ana hesitou. Olhou para Lucas. Pode falar, mamãe, disse o menino, com naturalidade. Ela suspirou. Eu estou prestes a perder nossa casa. As palavras saíram baixas, mas pesadas. Ricardo fechou os olhos por um instante. Quando? Em poucos dias. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era denso. Ana, disse Ricardo, por fim, eu não acredito em coincidências. Ela o encarou. Nem eu, respondeu. Ele se levantou lentamente. Espere aqui um momento. Ricardo se afastou da mesa e caminhou em direção ao centro do salão. Algumas pessoas se afastaram para abrir passagem. Outras observavam com atenção renovada. Ana sentiu o coração bater mais rápido. Ela ainda não sabia exatamente quem era Ricardo, mas começava a perceber que aquele homem tinha muito mais poder do que aparentava. E que,
Talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse realmente disposto a mudar o rumo da sua história. Ana observava Ricardo se afastar com o coração acelerado. Cada passo dele parecia ecoar mais alto do que deveria, como se o próprio ambiente reconhecesse sua presença. Lucas balançava as pernas inquieto, tentando acompanhar tudo com os olhos curiosos. Mamãe, ele é importante, né? Sussurrou o menino. Ana respirou fundo. Acho que sim, meu amor. Ricardo caminhou até o centro do salão e fez um gesto discreto com a mão. Em poucos segundos, a mulher elegante que havia falado com ele antes se aproximou novamente, acompanhada de 2 homens de terno escuro. O clima mudou de vez. Conversas cessaram. Taças pararam no ar. Olhares se fixaram. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não queria ser o centro das atenções. Nunca quisera. Mas agora parecia impossível evitar. Ricardo falou em voz baixa com os 2 homens. Um deles assentiu imediatamente e se afastou em direção à entrada. O outro ficou ao lado dele, sério, atento. Então Ricardo se virou, projetando a voz o suficiente para que todos ouvissem, mas sem gritar. Peço a atenção de todos por um momento. O salão inteiro ficou em silêncio. Este lugar existe graças às pessoas, continuou ele. Pessoas diferentes. Histórias diferentes. Realidades diferentes. E ainda assim, hoje, alguém achou que podia decidir quem merece estar aqui, baseado em aparência. Alguns rostos se contraíram. Outros baixaram os olhos. O segurança, ainda afastado, ficou visivelmente tenso. Isso não representa o que este lugar é, disse Ricardo. Nem o que ele vai continuar sendo. Ele fez uma breve pausa e apontou discretamente para Ana e Lucas. Aquela mulher entrou aqui com educação, dignidade e respeito. Foi tratada de forma injusta. E isso não vai ser ignorado. Um murmúrio percorreu o salão. Ana sentiu as mãos suarem. Lucas apertou sua mão com força. Mamãe, estão olhando pra gente, cochichou. Ela se inclinou para ele. Está tudo bem. Ricardo então voltou-se diretamente para o segurança. Você, disse, sem elevar a voz, decidiu constranger alguém publicamente. O segurança engoliu em seco. Senhor Ricardo, eu... Não, interrompeu Ricardo. Agora é a minha vez de falar. O homem permaneceu imóvel. Você representava este lugar quando fez isso. E falhou. O silêncio era absoluto. A partir de agora, continuou Ricardo, você está afastado de suas funções. Vamos rever seu contrato e suas condutas. O segurança empalideceu. Senhor, eu só estava cumprindo ordens. Perguntou Ricardo, calmamente. Ótimo. Então teremos uma conversa ainda mais séria sobre quais ordens estão sendo dadas aqui. O homem não respondeu. Ricardo fez um sinal com a mão, e o outro funcionário se aproximou do segurança, indicando que ele deveria se retirar. Quando o segurança passou por Ana, seus olhos se cruzaram por um segundo. Não havia mais arrogância ali. Apenas vergonha. Algumas pessoas no salão começaram a aplaudir timidamente. Outras ainda observavam, em silêncio. Ricardo levantou a mão, pedindo calma. Não se trata de aplausos, disse ele. Trata-se de respeito. Ele respirou fundo e olhou novamente para todos. Eu sou o proprietário deste lugar. A revelação caiu como um trovão. Houve suspiros. Expressões de choque. Sussurros imediatos. Ana sentiu o mundo girar por um instante. O dono murmurou, quase sem voz. Lucas arregalou os olhos. Mamãe, ele manda em tudo aqui.
Ela engoliu em seco. Parece que sim. Ricardo caminhou de volta até a mesa deles. Seu semblante agora era mais sereno, mas a autoridade permanecia evidente. Desculpe por isso, disse a Ana, sentando-se novamente. Não era assim que eu gostaria que você tivesse conhecido este lugar. Ana demorou alguns segundos para responder. Eu não sabia quem o senhor era. Nem precisava saber, respondeu ele. Respeito não deve depender disso. Ela sentiu uma lágrima escapar, rápida, silenciosa. Obrigada, disse, com a voz embargada. Não só por mim, mas pelo meu filho. Ricardo olhou para Lucas. Ele merece crescer vendo que injustiça não é algo normal. Lucas sorriu timidamente. O senhor é tipo um herói? Ricardo riu de leve. Não, campeão. Só alguém que aprendeu algumas coisas do jeito difícil. Ana respirou fundo, tentando se recompor. Eu não queria causar confusão, repetiu. Você não causou, respondeu Ricardo. Você revelou algo que precisava ser corrigido. Ele ficou sério por um instante. Agora, sobre o que você me contou, sobre trabalho. Ana sentiu o coração disparar novamente. Sim, eu gostaria de ver o que você faz, disse ele. Seus trabalhos, seus desenhos, tudo. Ana piscou, surpresa. O senhor está falando sério? Muito. Ela levou a mão ao peito. Eu posso trazer amanhã. Traga hoje, se conseguir, respondeu Ricardo. Quero resolver isso o quanto antes. Ana não conseguia acreditar. Obrigada, repetiu, quase em sussurro. Ricardo se levantou mais uma vez. Fiquem aqui, disse ele. Vocês são meus convidados. Enquanto ele se afastava novamente, agora cumprimentando algumas pessoas que se aproximavam com sorrisos nervosos, Ana percebeu algo curioso. Os mesmos olhares que antes a julgavam, agora a observavam com respeito. Alguns até com admiração. Ela não havia mudado de roupa. Não havia mudado de história. O que havia mudado era quem estava ao lado dela. Mas, no fundo do coração de Ana, algo começava a ficar claro. Aquela não era apenas uma defesa momentânea. Era o início de algo muito maior. Ana ainda estava sentada quando percebeu que suas mãos tremiam. Tentou escondê-las apoiando-as no colo, mas o coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Lucas observava o salão com curiosidade renovada, como se aquele lugar tivesse se transformado em outro completamente diferente. As pessoas agora passavam por eles com olhares cautelosos. Algumas sorriam de forma contida. Outras desviavam o olhar, como se sentissem vergonha pelo que tinham pensado minutos antes. Mamãe, eles estão sendo legais agora, comentou Lucas, com a inocência de quem sente as mudanças antes de entendê-las. Ana forçou um sorriso. Estão, sim. Mas, por dentro, ela ainda tentava entender tudo o que estava acontecendo. Em poucas horas, sua realidade parecia ter virado do avesso. Ela entrará ali preparada para ser rejeitada, e agora estava sentada como convidada do dono do lugar. Ricardo voltou à mesa alguns minutos depois, acompanhado de uma mulher mais jovem, com um tablet nas mãos. Diferente da outra funcionária, ela parecia mais tranquila, até curiosa. Ana, disse Ricardo, sentando-se, esta é Marina. Ela cuida de algumas parcerias e projetos especiais daqui. Marina sorriu de forma sincera. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Ana, ainda um pouco sem jeito. Ricardo me contou rapidamente sobre você, continuou Marina. E confesso que fiquei curiosa. Ana sentiu o estômago se contrair. Eu não tenho nada muito sofisticado, disse, antecipando-se.
Só trabalho simples. Costura, ajustes, algumas ideias no papel. Ricardo levantou a mão, interrompendo com gentileza. Simples não significa pequeno. Marina assentiu. Exatamente. Às vezes, é no simples que está o verdadeiro valor. Ana respirou fundo. Eu posso mostrar alguns desenhos, disse, abrindo a bolsa com cuidado. Não são profissionais. São só rascunhos. Ela retirou um caderno gasto, de capa azul desbotada. As páginas estavam amareladas, algumas dobradas nos cantos. Era um objeto humilde, mas carregava anos de tentativas e sonhos silenciosos. Ricardo observava com atenção enquanto Ana abria o caderno. Eu costumava desenhar à noite, explicou ela. Depois que o Lucas dormia. Era o único momento em que eu tinha silêncio. Ela virou a primeira página. Havia ali o esboço de um vestido simples, elegante, pensado para mulheres comuns, nada extravagante, mas com detalhes delicados. Marina se inclinou para a frente. Posso? Perguntou, apontando para o caderno. Claro. À medida que Ana virava as páginas, Marina ficava cada vez mais atenta. Seus olhos percorriam os traços com interesse genuíno. Isso aqui é muito bom, comentou. Você pensou na praticidade, no conforto, e ainda assim manteve elegância. Ana piscou, surpresa. Acha mesmo? Acho, respondeu Marina, sem hesitar. Ricardo permanecia em silêncio, observando. Seu olhar não estava apenas nos desenhos, mas na forma como Ana explicava cada detalhe, como seus olhos brilhavam discretamente quando falava do que criará. Eu sempre pensei em roupas para mulheres que trabalham muito, continuou Ana, que precisam de algo bonito, mas que não as impeça de viver. Ricardo sorriu de leve. Minha mãe diria exatamente isso. Ana levantou o olhar. Sua mãe? Ela reclamava que roupas bonitas quase sempre eram desconfortáveis, explicou ele, e que ninguém parecia pensar nas mulheres que fazem tudo sozinhas. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Lucas observava tudo com atenção, folheando mentalmente cada reação dos adultos. Mamãe, isso é seu sonho? Perguntou ele, de repente. Ana engoliu em seco. Acho que é, sim. Ricardo respirou fundo. Ana, eu não posso prometer nada imediato, disse ele, com honestidade. Mas posso te oferecer uma chance real. Ela sentiu o coração parar por um segundo. Uma chance. Quero que você trabalhe conosco por um período de teste, explicou. Vamos desenvolver algumas peças baseadas nas suas ideias. Se funcionar, seguimos em frente. Ana arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Muito sério. Ela levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Ninguém nunca me deu algo assim. Alguém devia ter dado há muito tempo, respondeu Ricardo. Marina sorriu. Posso organizar tudo ainda hoje. Ana sentiu as lágrimas finalmente vencerem. Obrigada, disse, com a voz quebrada. Eu prometo que vou dar o meu melhor. Eu não espero menos do que isso, respondeu Ricardo. Mas, enquanto aquela pequena mesa era tomada por esperança, do outro lado do salão, 2 funcionários observavam à distância. Um deles murmurou algo ao ouvido do outro, com o olhar carregado de desaprovação. A mudança de Ana não agradava a todos. E Ricardo percebeu. Ele lançou um olhar rápido na direção deles e depois voltou-se para Ana. Quero ser honesto com você, disse, mais sério. Nem todo mundo gosta quando as coisas mudam. Principalmente quando a mudança começa dando voz a quem sempre foi ignorado. Ana assentiu lentamente. Eu sei. Pode haver resistência, continuou ele.
Comentários. Olhares. Testes. Ela respirou fundo. Eu já enfrentei isso a vida inteira. Ricardo sustentou o olhar dela por alguns segundos. Então você vai saber lidar melhor do que imagina. Lucas sorriu. Mamãe é forte, disse, com convicção. Ana passou a mão no cabelo do filho. Eu tento ser. Ricardo se levantou. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele. Mas hoje você saiu daqui diferente de como entrou. Ana olhou ao redor uma última vez. O lugar era o mesmo. As pessoas eram as mesmas. Mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia pequena. E, sem saber exatamente porquê, tinha a sensação de que aquela era apenas a metade da história. O dia seguinte começou antes mesmo do sol nascer. Ana abriu os olhos com o despertador tocando suavemente ao lado da cama. Por alguns segundos, ficou imóvel, tentando lembrar onde estava, e então tudo voltou de uma vez. O salão. Ricardo. A proposta. Ela se sentou devagar, passando a mão pelo rosto. O pequeno apartamento ainda estava silencioso. Lucas dormia profundamente no quarto ao lado, abraçando o travesseiro gasto que levava desde bebê. Ana se levantou com cuidado e foi até a cozinha. Enquanto colocava água para ferver, olhou ao redor. As paredes simples, os móveis antigos, o espaço apertado. Era ali que sua vida havia acontecido até agora. Talvez não por muito tempo, murmurou para si mesma. Mas, junto com a esperança, veio o medo. E se não fosse boa o suficiente? E se tivesse entendido tudo errado? E se aquela chance fosse grande demais para alguém como ela? Ela afastou os pensamentos e foi até a mesa da sala, onde havia deixado o caderno de desenhos aberto. Passou os dedos pelas páginas, como se precisasse se lembrar de que tudo aquilo era real. Horas depois, Ana caminhava novamente em direção ao mesmo lugar onde havia sido humilhada no dia anterior. Mas agora tudo parecia diferente. Ainda assim, o coração batia acelerado. Ela entrou. O ambiente estava mais calmo. Funcionários se moviam com eficiência, mas alguns olhares recaíram sobre ela de imediato. Olhares curiosos. Avaliadores. Nem todos amistosos. Bom dia, disse uma recepcionista, com um sorriso contido. Bom dia, respondeu Ana. Disseram que eu poderia falar com a Marina. A mulher consultou o computador rapidamente. Claro. Um momento. Enquanto esperava, Ana percebeu cochichos discretos. 2 funcionários próximos ao balcão a observavam. É ela, murmurou um deles. A mulher de ontem, respondeu o outro. Ana fingiu não ouvir, mas sentiu o velho aperto no peito. Marina apareceu pouco depois. Ana, que bom que você veio, disse ela, com naturalidade. Vamos começar. Elas caminharam por um corredor que Ana ainda não conhecia, passando por salas amplas, cheias de tecidos, manequins e mesas de trabalho. Era um mundo completamente novo. Você vai trabalhar aqui por enquanto, explicou Marina. Não se preocupe com perfeição. Queremos ver seu processo. Ana sentiu, tentando absorver tudo. Ricardo vai aparecer mais tarde, acrescentou Marina. Hoje ele quer apenas que você se sinta à vontade. Mas sentir-se à vontade era mais difícil do que parecia. Enquanto Ana organizava seus materiais, percebeu que não estava sozinha no espaço. Outras mulheres trabalhavam ali. Algumas a cumprimentaram com educação. Outras apenas observaram em silêncio. Uma delas, mais velha, de olhar afiado, aproximou-se. Então você é a novidade, disse, sem sorrir. Sou, respondeu Ana, com cautela.
Espero que saiba que aqui não é lugar de caridade. A frase veio seca. Ana sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Eu sei, respondeu. Estou aqui para trabalhar. A mulher a encarou por alguns segundos, como se estivesse medindo algo invisível. Vamos ver. Ela se afastou. Ana respirou fundo. Era isso. A oportunidade vinha acompanhada de olhares desconfiados, testes silenciosos e uma pressão que ela nunca havia sentido antes. Horas se passaram enquanto Ana trabalhava concentrada. Desenhava, apagava, refazia. Cada traço parecia carregar um peso maior do que antes. Não era mais apenas um sonho pessoal. Era uma chance real, e isso tornava tudo mais difícil. No meio da tarde, Marina voltou. Como está indo? Ana mostrou alguns esboços. Marina analisou com atenção. Você pensa diferente, comentou. Isso é bom. Mas vai precisar se adaptar a alguns padrões. Eu entendo, respondeu Ana. Estou aprendendo. Marina sorriu. Dá para ver. Mas nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. Do outro lado da sala, 2 funcionários conversavam em voz baixa. Ela não tem formação, disse um. Entrou pela porta dos fundos, respondeu o outro. Aposto que não dura uma semana. Ana ouviu. E dessa vez, doeu mais do que no dia anterior. Porque agora ela tinha algo a perder. Quando o expediente terminou, Ana saiu exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada olhar, cada cochicho, cada silêncio pesado cobrava um preço. Ela buscou Lucas na casa da vizinha e caminhou para casa com ele de mãos dadas. Mamãe, você gostou do seu trabalho novo? Perguntou o menino. Ana pensou antes de responder. Gostei, mas é difícil. Difícil como matemática. Ela riu de leve. Um pouco mais. Lucas apertou a mão dela. Você sempre consegue quando é difícil. Em casa, depois que colocou o filho para dormir, Ana se sentou sozinha na sala. O silêncio agora parecia pesado. Ela abriu o caderno novamente. E, pela primeira vez, sentiu vontade de fechar tudo e desistir. Talvez eles estejam certos, sussurrou. Talvez eu não pertença a esse lugar. Foi então que o celular vibrou. Uma mensagem. Ricardo. Sei que o primeiro dia costuma ser o mais pesado. Só queria dizer que eu confio em você. Não desista. Ana sentiu as lágrimas caírem livremente. Não de tristeza, mas de alívio. Ela respirou fundo, enxugou o rosto e fechou o caderno com mais firmeza do que antes. Não seria fácil. Haveria resistência. Mas, pela primeira vez, ela não estava sozinha. E decidiu, ali mesmo, que não desistiria. O terceiro dia começou diferente. Assim que Ana entrou no local, percebeu algo no ar. Um clima de urgência. Pessoas andando mais rápido, vozes mais tensas, olhares que não se desviavam dela como antes, agora se fixavam, avaliando. Marina a encontrou ainda no corredor. Ana, preciso que venha comigo agora. O tom era sério. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Ana, sentindo o estômago se contrair. Temos um problema, respondeu Marina, sem rodeios. Elas entraram em uma sala ampla, onde várias pessoas estavam reunidas ao redor de uma mesa. Tecidos espalhados, croquis, amostras. No centro, um painel com imagens de uma coleção prestes a ser lançada. Ricardo estava ali. Ele levantou o olhar ao vê-la. Bom dia, Ana. Bom dia, respondeu ela, nervosa. Marina respirou fundo. Uma das nossas principais estilistas ficou doente.
Muito do que seria apresentado no evento da próxima semana não está pronto. Ana sentiu o coração acelerar. E Ricardo cruzou os braços. Precisamos de uma solução rápida. Uma mulher do outro lado da mesa murmurou. Rápida e segura. Ana sentiu o peso da palavra segura. Marina continuou. Ricardo comentou sobre suas ideias, sobre como você pensa roupas para mulheres reais. Precisamos adaptar parte da coleção. O silêncio caiu pesado. Ana piscou. Eu acabei de chegar. Justamente, respondeu Ricardo. Você ainda não está presa aos mesmos padrões. Alguns olhares atravessaram Ana como lâminas invisíveis. Isso é um risco, disse a mulher mais velha que já a havia confrontado antes. Não podemos colocar algo tão importante nas mãos de alguém sem experiência comprovada. Ricardo sustentou o olhar dela. Todo mundo aqui um dia foi alguém sem experiência comprovada. Ana sentiu a garganta secar. O que exatamente o senhor espera de mim? Perguntou, finalmente. Ricardo respirou fundo. Quero que você desenvolva 3 peças. Apenas 3. Em 48 horas. O coração de Ana quase saiu pela boca. Para o evento. Para a prévia do evento, corrigiu Marina. Se aprovadas, entram na coleção. Ana olhou ao redor. Era muita coisa. Rápido demais. Exposto demais. Eu posso tentar, disse, com honestidade. Não preciso que tente, respondeu Ricardo. Preciso que faça. Ela sentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade cair sobre seus ombros. Pode usar o que quiser, acrescentou Marina. Tecidos, equipe técnica. Mas o conceito precisa ser seu. Quando a reunião terminou, Ana ficou sozinha na sala por alguns segundos. Suas pernas tremiam. 3 peças, sussurrou para si mesma. 3 chances. Ela respirou fundo e começou. Horas se passaram quase sem que percebesse. Ana desenhava compulsivamente, descartava ideias, começava de novo. Pensava nas mulheres que conhecia. Nas mães da escola de Lucas. Em si mesma. Roupas que permitissem abaixar, correr, trabalhar e ainda assim se sentir bonita. Mas a pressão era implacável. Ela não vai conseguir, murmurou alguém ao passar. Isso é grande demais para ela. Ana fingia não ouvir, mas cada palavra pesava. No meio da tarde, o cansaço começou a cobrar seu preço. As mãos doíam. Os olhos ardiam. Ela olhou o relógio. Lucas. Ela havia prometido buscá-lo cedo. Pegou o celular e enviou uma mensagem para a vizinha, pedindo ajuda mais uma vez. Sentiu a culpa apertar o peito. Desculpa, meu amor, murmurou. Foi então que o passado resolveu bater a porta. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz que ela conhecia bem demais. Ana? O mundo pareceu parar. Sou eu. Ela sentiu o sangue gelar. Quanto tempo? Continuou a voz. Fiquei sabendo que você está trabalhando num lugar importante. Ana fechou os olhos. O que você quer? Perguntou, sem rodeios. Calma, disse ele. Só queria saber do Lucas. O nome do filho doeu mais do que qualquer crítica. Ele está bem, respondeu ela. Não temos nada para conversar. Temos, sim, insistiu ele. Vi uma foto. Você apareceu ao lado de um homem famoso. Rico. Ana sentiu o nojo subir. Isso não é da sua conta. Tudo que envolve meu filho é da minha conta. Ela respirou fundo, sentindo a raiva misturada ao medo. Você nunca esteve presente.
Não apareça agora. Talvez seja hora de conversar sobre isso, disse ele, em tom baixo. Ainda mais agora que você parece em evidência. A ligação caiu. Ana ficou paralisada por alguns segundos. Justo agora. Ela sentiu as pernas fraquejarem e se sentou. O passado sempre encontra um jeito de voltar quando a gente começa a crescer. Mas ela não tinha tempo para desmoronar. Enxugou o rosto, levantou-se e voltou à mesa de trabalho. Desenhou como se cada traço fosse uma defesa. Como se cada linha fosse um não ao medo. Quando a noite caiu, Ana ainda estava ali. Ricardo passou pela sala e parou ao vê-la. Você ainda está aqui. Estou quase terminando, respondeu ela, sem levantar os olhos. Ele observou os desenhos por alguns segundos. Está indo bem. Ana suspirou. Eu estou com medo. Ricardo assentiu. Eu também estava, quando tive minha primeira grande chance. Ela o encarou. E se eu falhar? Ele respondeu sem hesitar. Então você terá falhado tentando. Mas eu não acho que vai. Ana voltou aos desenhos com mais firmeza. Mas, enquanto trabalhava, uma certeza a acompanhava. O teste não era apenas profissional. Era emocional. E o preço do sucesso começava a se mostrar alto demais. Ana mal dormiu naquela noite. Os desenhos ficaram espalhados sobre a mesa, como se observassem cada pensamento que tentava se organizar em sua mente. O celular, silencioso ao lado, parecia um objeto perigoso. Ela o encarava de tempos em tempos, com medo de que vibrasse novamente. Aquela ligação tinha aberto feridas que ela lutou anos para fechar. Ainda assim, às 6 da manhã, ela já estava de pé. Tomou banho em silêncio, observando o próprio reflexo no espelho. O rosto cansado, os olhos marcados. Mas havia algo diferente ali. Determinação. Eu não vou deixar você estragar isso, sussurrou para si mesma. Chegou ao local antes de quase todo mundo. A quietude do ambiente lhe deu um breve alívio. Era como se, naquele silêncio, ela pudesse respirar sem julgamentos. Abriu os tecidos, revisou cortes, ajustou medidas. Cada detalhe importava. Por volta das 9 horas, Marina apareceu. Você está aqui desde quando? Desde cedo, respondeu Ana. Marina observou os esboços. São fortes, disse, sincera. Muito mais do que eu esperava. Ana sorriu de leve, mas por dentro sentia um nó. Obrigada. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um burburinho começou no corredor. Vozes alteradas. Passos rápidos. Marina franziu a testa. O que está acontecendo? A resposta veio rápido demais. Ana. Ela reconheceu a voz antes mesmo de vê-lo. O ar pareceu desaparecer. Ele surgiu na entrada da sala, vestindo uma camisa amarrotada, expressão dura, olhar acusador. O passado em carne e osso. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ana, sentindo o coração disparar. Algumas pessoas pararam para observar. O clima ficou pesado. Vim falar com você, respondeu ele, alto demais. Você não atende minhas ligações. Marina se colocou entre os dois. Senhor, este é um ambiente de trabalho. Você precisa se retirar. Ele riu com desprezo. Ambiente de trabalho? Engraçado. Agora você tem um desses, né, Ana? O constrangimento queimava. Saia daqui, disse Ana, com a voz firme apesar do tremor interno. Você não tem direito nenhum de aparecer assim. Tenho, sim, rebateu ele. Você está escondendo meu filho. Alguns olhares se voltaram imediatamente para ela. Isso é mentira, respondeu Ana,
sentindo o rosto esquentar. Você nunca quis saber dele. Por que você não deixou? Gritou ele. Marina respirou fundo. Senhor, vou chamar a segurança. Chama, disse ele. Quero ver se o dono desse lugar sabe quem ele está defendendo. O silêncio caiu como um tapa. Nesse exato momento, Ricardo apareceu no corredor. O que está acontecendo aqui? O homem se virou rapidamente. Você deve ser o milionário, disse, com um sorriso torto. O salvador de mães solteiras. Ana fechou os olhos por um segundo. Quem é você? Perguntou Ricardo, com calma. Alguém que conhece bem essa mulher, respondeu ele, apontando para Ana. E que acha engraçado como ela gosta de parecer vítima. Ricardo olhou para Ana. Quer me explicar? Ela respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Ele é o pai do meu filho, disse, com a voz controlada. Um pai ausente, que só apareceu agora. O homem riu. Ausente porque ela me afastou. Ricardo manteve o tom firme. Não é assim que se resolve isso. Não. Ele retrucou. Talvez eu deva contar tudo. Como ela me largou, como sempre quis se aproveitar dos outros. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Chega, disse Marina. Mas Ricardo levantou a mão. Não. Pode falar. Ana o encarou, assustada. Ricardo, se houver algo que eu precise saber, prefiro saber agora, respondeu ele. O homem sorriu, satisfeito. Ela sempre foi boa em se fazer de coitada, continuou. Agora encontrou alguém rico para bancar. Algumas pessoas murmuraram. Ana sentiu as lágrimas se acumularem, mas não deixou cair. Isso é mentira, disse ela. Eu nunca pedi nada a ele. Ricardo observava atentamente. Cada gesto, cada palavra. Você terminou? Perguntou Ricardo ao homem. Por enquanto, respondeu ele. Mas ainda vamos conversar. Sobre o Lucas. Ricardo se aproximou um passo. Não aqui. E não desse jeito. Vai me expulsar também? Provocou. Ricardo não hesitou. Vou proteger minha empresa e as pessoas que trabalham aqui. Fez um gesto discreto. A segurança chegou rapidamente. Senhor, por favor. O homem ainda tentou resistir, mas antes de sair, olhou diretamente para Ana. Isso não acabou. A porta se fechou. O silêncio ficou ensurdecedor. Ana sentiu as pernas cederem e se sentou. Desculpa, murmurou. Eu não queria trazer isso para cá. Ricardo se virou para os outros. Todos de volta ao trabalho. Um a um, os olhares se dispersaram. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou. Você está bem? Ela balançou a cabeça negativamente. Ele sempre aparece quando as coisas começam a dar certo. Ricardo respirou fundo. Você não me deve explicações pessoais, disse ele. Mas preciso saber uma coisa. Ela levantou o olhar. Você consegue terminar o que começou? Ana sentiu algo acender dentro dela. Consigo, respondeu, sem hesitar. Então termine, disse ele. E deixe o resto comigo. Ela assentiu. As horas seguintes foram intensas. Ajustes finais. Provas. Costureiras correndo. O tempo parecia escorrer pelos dedos. No fim da tarde, as 3 peças estavam prontas. Ana as observava como se fossem parte dela. Estão prontas, disse Marina, com um sorriso contido. Ricardo se aproximou. Amanhã, apresentamos. Ana engoliu seco. Amanhã, confirmou ele. E não será fácil. Ela respirou fundo.
O passado havia tentado puxá-la para trás. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava seguir em frente. Porque o que estava em jogo já não era só um trabalho. Era sua dignidade, seu futuro, e a chance de provar que ninguém poderia defini-la além dela mesma. O dia amanheceu cinza. O tipo de manhã que parece refletir exatamente o que se passa por dentro. Ana acordou antes do despertador, o coração acelerado, a mente revivendo cada detalhe do que estava prestes a acontecer. Hoje era o dia. Sentou-se na cama por alguns segundos, respirando fundo. Pensou em Lucas, ainda dormindo no quarto ao lado. Aproximou-se em silêncio, ajeitou o cobertor sobre ele e observou seu rosto tranquilo. É por você, sussurrou. O trajeto até o local foi silencioso. As ruas passavam pela janela como cenas borradas. Ana tentava se preparar para qualquer reação, aplausos, críticas, indiferença. Mas o medo maior era outro. Fracassar. Assim que entrou no prédio, sentiu o clima pesado. Todos sabiam que aquele dia definiria muita coisa. Alguns a cumprimentaram com sorrisos discretos. Outros apenas desviaram o olhar. Marina a encontrou na entrada da sala principal. Está pronta? Ana hesitou por um segundo. Acho que sim. Marina segurou sua mão. Independentemente do que acontecer, você fez algo grande. Ana assentiu, agradecida. A sala estava preparada para a apresentação. Um pequeno palco improvisado, cadeiras alinhadas, luzes focadas no centro. Pessoas importantes ocupavam os lugares, investidores, diretores, convidados estratégicos. Ricardo estava à frente, sério, concentrado. Vamos começar, anunciou. Ana sentou-se na lateral, as mãos suadas, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo ambiente. A primeira modelo entrou. Vestia a primeira peça criada por Ana. Um vestido elegante, mas simples. Fluido, confortável. Pensado para uma mulher que precisa se mover, viver, existir, sem pedir permissão. Houve um silêncio imediato. Ana observava cada expressão. Testas franzidas. Olhos atentos. Sussurros contidos. A modelo caminhou, girou suavemente, parou. Alguns acenos de cabeça. A segunda modelo entrou. Uma peça ainda mais ousada. Funcional e bela ao mesmo tempo. Bolsos discretos. Corte estratégico. Nada ali era excesso. Ana sentiu o peito apertar. Era ali que muitos torceriam o nariz. Mas, em vez disso, surgiram expressões de surpresa. Interessante, murmurou alguém. A terceira modelo entrou. A peça mais pessoal. Aquela que carregava todas as histórias que Ana nunca contou em voz alta. A força, a queda, a reconstrução. O silêncio se aprofundou. Quando a modelo parou no centro do palco, o tempo pareceu congelar. Ricardo se levantou lentamente. Obrigado, disse. Vamos discutir. Ana prendeu a respiração. As luzes se suavizaram, e os convidados começaram a comentar entre si. Alguns se aproximaram das peças, tocaram os tecidos, observaram os detalhes. É diferente, disse um homem de terno claro. Mas conversa com um público real. Justamente por isso me preocupa, respondeu uma mulher. Não é aspiracional demais. Ana sentia cada palavra como um golpe. Talvez estejamos acostumados a um padrão que não representa a maioria, respondeu outra voz. Ricardo observava tudo, atento, sem interferir. Um dos diretores se aproximou de Ana. Foi você quem criou isso. Ela sentiu, nervosa. Sim. Por que assim? Ela respirou fundo.
Porque mulheres reais não vivem paradas. Elas trabalham, cuidam, correm, sentem. Eu quis roupas que acompanhassem isso. Ele a observou por alguns segundos. Corajoso. Ana não sabia se aquilo era um elogio. O debate se intensificou. Isso pode afastar nosso público tradicional. Ou pode trazer um novo público que nunca se sentiu visto. É um risco. Ricardo finalmente interveio. Tudo aqui é um risco, disse. A diferença é escolher qual risco vale a pena. O silêncio voltou. Ele se virou para Ana. Você sabia que isso poderia acontecer? Ela engoliu seco. Sabia, respondeu. Mas também sabia que continuar fazendo sempre o mesmo não muda nada. Alguns olhares se cruzaram. Ricardo assentiu lentamente. Obrigado pela honestidade. O julgamento parecia interminável. Minutos que pareceram horas. Finalmente, Ricardo pediu atenção. Vamos votar. Ana sentiu as pernas ficarem fracas. Cada mão levantada parecia decidir um pedaço do futuro dela. 1, 2, 3. Ana perdeu a conta. Fechou os olhos por um instante, incapaz de assistir. Quando abriu, viu algo inesperado. Mais mãos levantadas do que abaixadas. O coração disparou. Ricardo sorriu discretamente. As peças serão incorporadas à coleção. O ar voltou aos pulmões de Ana. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, sem conseguir impedir. Marina a abraçou. Você conseguiu. Mas Ricardo levantou a mão novamente. Ainda não terminamos. O sorriso de Ana congelou. Há mais uma coisa, continuou ele. Antes de encerrarmos. Ele olhou diretamente para ela. Você aceita apresentar pessoalmente essa coleção no evento principal? O choque foi imediato. Eu? Ana quase não conseguiu falar. Sim, respondeu Ricardo. A história por trás dessas peças é tão importante quanto as peças em si. O murmúrio voltou, mais alto agora. Ana sentiu o peso da proposta cair sobre ela. Eu preciso pensar. Ricardo assentiu. Pense. Mas saiba que esta pode ser a sua voz sendo ouvida por milhares. Ana respirou fundo. O teste havia sido superado. Mas a exposição. Essa seria a prova mais difícil de todas. Ana não conseguiu responder de imediato. A proposta de Ricardo ainda ecoava em sua mente enquanto a sala começava a se esvaziar. Pessoas conversavam animadas, outras faziam anotações, mas para ela, tudo parecia distante, como se estivesse submersa. Milhares de pessoas, murmurou para si mesma. Marina percebeu o choque e a puxou delicadamente para o lado. Você não precisa decidir agora, disse, em tom calmo. Mas precisa considerar o que isso significa. Ana sentiu, passando a mão pelo rosto. Eu nunca estive diante de tanta gente, confessou. Eu mal consigo falar em reuniões pequenas. Marina sorriu de leve. Justamente por isso sua história importa. Mais tarde, já em casa, Ana tentou retomar a rotina. Preparou o jantar, ajudou Lucas com a lição de casa, tentou sorrir como se tudo estivesse normal. Mas não estava. Enquanto Lucas tomava banho, o celular vibrou novamente. Número desconhecido. O coração de Ana apertou. Ela quase não atendeu. Quase. Alô? Então agora você é famosa? Disse a voz que ela temia. Ana fechou os olhos. O que você quer agora? Ver meu filho. A frase caiu pesada. Você sabe que não é assim, respondeu ela. Você não pode simplesmente aparecer quando quer. Posso, sim, ele rebateu. E agora tenho provas de que você está escondendo coisas.
Que provas? Fotos, entrevistas, comentários. Todo mundo falando de você. Sabe o que isso faz comigo? Ana sentiu a raiva subir. Isso não é sobre você. Tudo que você faz acaba sendo, respondeu ele, com frieza. Se você subir naquele palco, vai me ouvir. Está me ameaçando? O silêncio do outro lado foi longo demais. Estou te avisando. A ligação caiu. Ana ficou parada, o telefone tremendo em sua mão. Ela sentiu medo. De verdade. Não por si mesma. Por Lucas. Mais tarde, quando o filho já dormia, Ana sentou-se no sofá, abraçando os joelhos. As palavras de Ricardo, de Marina, do passado, tudo se misturava. Milhares de pessoas. Se subir naquele palco. Ela pensou em desistir. Seria mais fácil. Mas fácil nunca foi uma opção real. No dia seguinte, voltou ao trabalho com os pensamentos ainda confusos. Ricardo a chamou para conversar. Quero saber sua decisão, disse ele, direto. Ana respirou fundo. Eu tenho medo. Ricardo assentiu. Coragem não é ausência de medo. Ela o encarou. Eu tenho alguém tentando me intimidar. Ricardo franziu a testa. Quem? O pai do meu filho. Ele ficou sério. Isso muda as coisas. Não quero que meu filho sofra por minha causa. Ricardo apoiou as mãos na mesa. Você não está sozinha, disse. Podemos garantir segurança. Apoio jurídico. O que for necessário. Ana sentiu um nó na garganta. Eu não quero privilégios. Não é privilégio, respondeu ele. É proteção. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Se eu aceitar, começou ela, eu quero que seja pelo motivo certo. Ricardo inclinou a cabeça. Qual? Para mostrar que mulheres como eu existem. Que não somos invisíveis. Ele sorriu, genuíno. Então você já decidiu. Ana assentiu. Eu aceito. A notícia se espalhou rápido. Equipe animada. Comentários nas redes internas. Alguns elogios. Algumas críticas. Ela não tem perfil de palco. Cochicharam. O público vai entender? Ana fingia não ouvir, mas cada comentário deixava marcas. Os dias seguintes foram intensos. Ensaios. Ajustes. Treinamentos de fala. Marina a acompanhava em tudo. Olhe para mim quando falar, orientava. Pense em uma pessoa, não em uma multidão. Ana treinava, errava, recomeçava. Na véspera do evento, recebeu uma mensagem anônima. Você ainda pode desistir. O coração disparou. Ela mostrou a Ricardo. Vamos cuidar disso, garantiu ele. Mas o medo permanecia. Na noite antes do evento, Ana quase não dormiu. Levantou-se várias vezes para verificar Lucas. Sentou-se ao lado da cama dele. A mamãe vai fazer algo importante amanhã, sussurrou. Mas tudo que eu faço é por você. No dia do evento, o local estava irreconhecível. Luzes, câmeras, pessoas elegantes. Um mar de rostos desconhecidos. Ana estava nos bastidores, o microfone preso à roupa, as mãos geladas. Você está pronta, disse Marina. Ana respirou fundo. Não sei se pronta, mas estou aqui. O apresentador anunciou. Com vocês, a mente criativa por trás dessa coleção. O coração de Ana parecia querer escapar. Ela deu um passo à frente. As luzes a cegaram por um instante. Milhares de olhos sobre ela. Ela sentiu as pernas tremerem. Pensou em voltar. Mas então lembrou de cada humilhação. Cada noite sem dormir. Cada vez que se sentiu pequena.
Respirou fundo. Boa noite, começou, com a voz trêmula. E naquele instante, ela soube. Não havia mais volta. Boa noite. A voz de Ana saiu baixa no início, quase engolida pelo silêncio do auditório. As luzes a deixavam parcialmente cega, mas ela sabia, milhares de olhos estavam fixos nela. Ela respirou fundo mais uma vez. Eu nunca imaginei estar aqui. Algumas pessoas sorriram, outras apenas observaram com curiosidade. Ana apertou levemente o microfone com as duas mãos, sentindo o próprio coração bater descompassado. Durante muito tempo, eu achei que certos lugares não eram para pessoas como eu. Um murmúrio suave percorreu a plateia. Eu sou mãe. Sou trabalhadora. Sou uma mulher que já foi ignorada, desacreditada e humilhada. As palavras começaram a sair com mais firmeza. Já me mandaram calar. Já tentaram me expulsar de lugares onde eu só queria existir com dignidade. Alguns rostos se tornaram sérios. Outros atentos demais. Essa coleção não nasceu em um escritório luxuoso, continuou ela. Ela nasceu em filas, em ônibus lotados, em noites sem dormir. Nasceu da vida real. Ana fez uma breve pausa. Nasceu de mulheres que fazem tudo, e ainda assim são invisíveis. O silêncio agora era absoluto. Ela prosseguiu. Cada peça que vocês viram aqui foi pensada para mulheres que não pedem licença para sobreviver. Que caem, levantam, seguem. Mesmo quando o mundo tenta empurrá-las para fora. Alguns olhos brilhavam. Outros assentiam discretamente. Nos bastidores, Ricardo observava em silêncio. Ele sabia, aquela não era apenas uma apresentação. Era um acerto de contas. Eu aceitei subir neste palco com medo, confessou Ana. Medo de falhar. Medo de ser julgada. Medo de ouvir que eu não pertenço. Ela respirou fundo. Mas eu aprendi que pertencer não é pedir permissão. É ocupar o espaço com verdade. O auditório explodiu em aplausos. Ana sentiu as pernas tremerem, mas permaneceu firme. Se hoje alguém aqui se sente pequeno, se sente invisível, essa coleção é para você. As palmas ficaram ainda mais fortes. Quando ela terminou, por alguns segundos, não conseguiu se mover. O som dos aplausos parecia distante, como se estivesse vindo de outro lugar. Marina correu até ela e a abraçou nos bastidores. Você foi incrível, sussurrou. Ana sorriu, emocionada. Mas, naquele mesmo instante, algo inesperado aconteceu. Um movimento estranho perto da lateral do palco. Vozes elevadas. Segurança se aproximando. Ana franziu a testa. Antes que pudesse reagir, uma voz ecoou pelo auditório. Ela está mentindo. O coração de Ana quase parou. Ele, o pai de Lucas. O auditório se agitou. Essa mulher está enganando todos vocês. Continuou ele, tentando avançar. A segurança o segurou, mas o estrago já estava feito. Ana sentiu o mundo girar. Ricardo subiu rapidamente ao palco. Senhor, o senhor não é bem-vindo aqui. Eu sou o pai do filho dela. Gritou ele. Ela se faz de vítima. O silêncio caiu como uma lâmina. Ana sentiu o medo voltar, mas algo diferente aconteceu. Ela deu um passo à frente. Chega! A voz dela saiu firme. Clara! O homem se virou, surpreso. Você teve anos para ser pai, continuou Ana. Anos para aparecer, para ajudar, para amar. Ela olhou para a plateia, mas escolheu aparecer só agora, quando as luzes estão acesas. O homem tentou falar, mas Ricardo fez um gesto para a segurança manter distância. Eu não devo explicações sobre minha vida pessoal, disse Ana.
mas devo a verdade ao meu filho. Ela respirou fundo. E a verdade é simples. Eu nunca precisei me diminuir para sobreviver. Nunca precisei usar ninguém. Tudo que eu construí foi com trabalho, silêncio e coragem. O público começou a aplaudir novamente. E ninguém, ela olhou diretamente para ele, vai usar meu passado para me humilhar de novo. O homem foi retirado do local sob vaias discretas. Ana sentiu uma lágrima escorrer, mas não desviou o olhar. Ricardo se aproximou dela. Você quer continuar? Ela assentiu. Quero. Ela voltou-se ao público. Desculpem por isso, disse. Mas talvez essa interrupção também faça parte da história. Algumas pessoas sorriram. Porque a vida real não é perfeita. E mesmo assim, a gente segue. O aplauso final foi ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, a apresentação viralizou. Clipes do discurso de Ana circularam pelas redes. Comentários se multiplicaram. Ela falou por mim. Finalmente alguém real. Essa mulher é força pura. A coleção esgotou em tempo recorde. Ana recebeu propostas, convites, entrevistas. Mas a maior vitória veio em um momento simples. Em casa, Lucas a abraçou forte. Mamãe, eu vi você. Ela se ajoelhou diante dele, segurando seu rosto. Tudo o que eu fiz foi por você. Ele sorriu. Ricardo cumpriu a promessa. Garantiu proteção. Respeito. Um novo começo profissional para Ana. Certa tarde, enquanto observava o filho brincar no parque, Ana refletiu. Ela não foi salva por um milionário. Ela foi vista, respeitada e, principalmente, ela se salvou. Porque dignidade não se dá, se conquista. Se essa história te tocou, é porque ela fala de gente real, de mães que lutam todos os dias, de pessoas que já foram humilhadas, mas não desistiram. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua história pode inspirar alguém aqui. Curta o vídeo para que mais pessoas invisíveis sejam vistas. Inscreva-se no canal se você acredita que dignidade não se pede, se conquista. E lembre-se, ninguém pode te expulsar do lugar que você lutou para estar.